Ela tentou resistir, mas o milionário rompeu todas as barreiras, e em meio às lágrimas ela gritou: "Tira isso, eu não aguento mais", sem saber que aquele instante marcaria o começo de um amor impossível. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse continuando. A chuva caía sobre a fazenda nos arredores de Campinas com uma intensidade que parecia refletir o caos interno de Isabela. Sentada no chão frio do quarto de hóspedes, ela abraçava os joelhos contra o peito, tentando conter os tremores que não vinham do frio, mas da humilhação, que ainda queimava em sua pele como ferro em brasa. O vestido de seda azul marinho emprestado para o jantar formal agora lhe parecia uma fantasia cruel, um disfarce que não conseguia esconder sua origem. "Tira isso. Eu não aguento mais", sussurrou para si mesma, as lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. As palavras de Beatriz Montenegro ainda ecoavam em sua mente como um eco venenoso. "Você pode se vestir como uma de nós, querida, mas a educação, a classe, isso não se compra em loja alguma." Isabela Ferreira havia chegado àquela fazenda 3 semanas antes, contratada como tradutora freelancer para os negócios internacionais da Montenegro Holdings. O que deveria ser apenas um trabalho temporário se transformou em algo muito mais complicado quando os olhares de Gabriel Montenegro começaram a se demorar nela durante as reuniões. Gabriel, herdeiro de um império que começou com café e agora se estendia por mineração e tecnologia, era tudo o que ela sempre evitou: poderoso, arrogante e acostumado a ter o mundo curvado aos seus pés. Mas havia algo em seus olhos escuros, uma melancolia que ele tentava esconder atrás da máscara de executivo implacável. Isabela, filha de uma diarista e de um mecânico de Osasco, havia aprendido a ler pessoas desde cedo. Precisava disso para sobreviver num mundo que constantemente tentava diminuí-la. E em Gabriel, ela via um homem preso numa gaiola dourada, seguindo um roteiro escrito por outros. O jantar daquela noite fora organizado para impressionar investidores japoneses. Beatriz Montenegro, viúva e matriarca da família, havia insistido para que Isabela participasse como tradutora, mas também havia sugerido que ela se arrumasse adequadamente. O vestido emprestado, as joias discretas, o cabelo preso num coque sofisticado, tudo parecia perfeito, até o momento em que os investidores se retiraram e Beatriz mostrou sua verdadeira face. "Meu filho tem uma fraqueza por projetos de caridade", havia dito Beatriz, fingindo que Isabela não estava presente. "Sempre quis salvar os menos afortunados, mas há uma diferença entre caridade e outras coisas." Gabriel havia tentado intervir, mas Isabela não esperou. Levantou-se da mesa com a dignidade que sua mãe lhe ensinou, agradeceu educadamente pela hospitalidade e se retirou. Mas as palavras de Beatriz a seguiram como fantasmas. "Você entende, não é? Uma pessoa como você, bem, há limites para onde se pode chegar." Agora, sozinha no quarto, Isabela lutava contra a vontade de fazer as malas e partir. Naquela mesma noite, sua mãe sempre dizia que a dignidade era a única coisa que ninguém poderia tirar dela, mas naquele momento ela se sentia menor do que nunca. O pior não eram as palavras da sogra em potencial. O pior era saber que, em algum nível, Beatriz tinha razão. Mundos diferentes, regras diferentes. Foi então que ouviu passos no corredor. Passos pesados, decididos, que pararam diante de sua porta. Gabriel não bateu. Simplesmente entrou, equilibrando uma bandeja improvisada com chá de camomila e um pedaço de bolo de fubá, que ela reconheceu como sendo da cozinheira, não da confeitaria francesa que havia servido o jantar. Ele estava diferente. Os cabelos pretos desarrumados, a camisa social aberta no colarinho, os pés descalços. Parecia ter saído correndo de algum lugar, e havia algo em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Vulnerabilidade pura. "Não vim pedir desculpas pela minha mãe", disse ele, sentando-se no chão ao lado dela, sem cerimônia. "Vim porque não conseguia deixar você sozinha aqui." Isabela o observou em silêncio. Este
Não era o Gabriel Montenegro que comandava reuniões com mão de ferro, que fechava contratos de milhões com a frieza de quem compra pão na padaria. Este era um homem que estava claramente sofrendo, e isso a desarmou completamente. "Por que você se importa?" perguntou ela, a voz rouca de tanto chorar. Gabriel estendeu a xícara para ela, seus dedos roçando os dela por um instante que pareceu eterno. "Porque você me vê", respondeu simplesmente. "Todos os outros olham para mim e veem a Montenegro Holdings, veem o dinheiro, veem o que podem ganhar comigo. Você olha para mim e vê Gabriel, só Gabriel." Isabela tomou um gole do chá. Estava morno, doce, perfeito. "Sua mãe tem razão, você sabe. Somos de mundos diferentes." "Minha mãe vive num mundo que morreu há 50 anos, disse Gabriel, passando a mão pelos cabelos. "Ela quer que eu case com alguma herdeira da alta sociedade paulistana, que tenha filhos que perpetuem a linhagem, que mantenha as aparências. Mas eu estou cansado de aparências." Ele se virou para ela, e Isabela viu algo que a fez estremecer. Desejo. Não apenas físico, mas uma fome de algo real, algo verdadeiro. "Você me faz querer ser uma pessoa melhor, Isabela. Me faz querer lutar contra tudo isso que está aí fora." "E você acha que vale a pena?" perguntou ela, sabendo que estava se referindo a muito mais do que apenas enfrentar Beatriz Montenegro. Gabriel não respondeu imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela, limpando uma lágrima que ainda brilhava em sua bochecha. O toque foi elétrico, carregado de uma promessa que nenhum dos dois ousava nomear. "Não sei", admitiu ele, "mas sei que não quero descobrir como é viver sem você." O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro daquele quarto algo estava nascendo. Não era amor ainda, era mais primitivo, mais perigoso. Era necessidade, era reconhecimento. Era duas almas feridas encontrando refúgio uma na outra. Isabela colocou a xícara de lado e, num movimento que surpreendeu a ambos, aproximou-se de Gabriel. Seus rostos ficaram a poucos centímetros de distância, e ela podia sentir a respiração dele contra sua pele. "Se ficarmos juntos", disse ela baixinho, "não vai ser fácil." "Nada que vale a pena é fácil", respondeu ele, e então a beijou. Foi um beijo desesperado, carregado de meses de tensão não resolvida. Isabela sentiu como se estivesse se afogando e sendo salva ao mesmo tempo. As mãos de Gabriel se perderam em seus cabelos, desfazendo o coque sofisticado, libertando as ondas castanhas que caíam por seus ombros. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Gabriel apoiou a testa na dela, fechando os olhos. "Minha mãe não vai aceitar isso facilmente", murmurou. "E você?", perguntou Isabela. "Vai aceitar?" Gabriel abriu os olhos, e neles ela viu a resposta antes mesmo dele falar. "Eu não me importo com o que ela aceita. Pela primeira vez na minha vida, eu sei exatamente o que quero." Lá fora, a tempestade começava a passar, mas dentro do quarto, outra tempestade estava apenas começando. Uma tempestade que mudaria suas vidas para sempre. Os dias que se seguiram àquela noite foram uma dança delicada entre o desejo e a realidade. Gabriel e Isabela tentavam manter as aparências durante o dia, mas as noites se transformaram em encontros secretos nos jardins da fazenda, conversas sussurradas nos corredores vazios, toques furtivos que incendiavam a pele de ambos. Beatriz Montenegro não era mulher de se deixar enganar facilmente. Observava os dois com a perspicácia de quem construiu um império ao lado do marido e não pretendia vê-lo desmoronar nas mãos de uma aventureira. Foi assim que ela chamou Isabela durante uma conversa tensa com o filho 3 dias depois. "Ela tem você enfeitiçado, Gabriel", disse Beatriz, servindo café em xícaras de porcelana que valiam mais que o salário mensal de Isabela. "É evidente para qualquer um que tenha olhos na cara." Gabriel estava diferente. A máscara de executivo frio havia caído, substituída por uma determinação que sua mãe não reconhecia. "E se tiver?",
respondeu ele, olhando diretamente nos olhos dela. E se eu estiver apaixonado? A palavra ficou suspensa no ar como uma confissão perigosa. Beatriz engasgou com o café. Apaixonado? Gabriel, você tem 32 anos. Passou da idade de confundir atração física com amor. Não é atração física, disse Gabriel levantando-se da poltrona de couro. Ou melhor, não é só isso. Isabela me desafia, me faz querer ser melhor. Quando estou com ela, eu não sou só o herdeiro da Montenegro Holdings. Eu sou eu mesmo. Beatriz colocou a xícara sobre o pires com mais força do que necessário. E quem é você mesmo, Gabriel? Porque eu criei um homem responsável, focado, que entende suas obrigações com a família e com o nome que carrega. Você criou uma sombra, rebateu Gabriel, as palavras saindo como lâminas afiadas. Um boneco que fala e age do jeito que você quer. Mas agora eu acordei. A briga que se seguiu ecoou pela casa inteira. Beatriz gritou, chorou, ameaçou deserdar o filho. Gabriel manteve-se firme, mais resolve do que nunca. Quando Beatriz finalmente saiu da sala, batendo a porta, Gabriel sabia que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. Isabela havia ouvido tudo de sua mesa de trabalho no escritório. Cada palavra foi como um soco no estômago. Ela sabia que Gabriel estava lutando por eles, mas também sabia que essa luta poderia destruí-lo. Não era justo pedir para ele escolher entre sua família e ela. Não era justo ser a causa de tanto sofrimento. Naquela tarde, Gabriel a encontrou chorando no escritório. Sem dizer uma palavra, fechou a porta e a abraçou, sentindo o corpo dela tremer contra o seu. Eu escutei a discussão, disse Isabela contra seu peito. Gabriel, eu não posso ser a razão de você brigar com sua mãe. Você não é a razão, disse ele, afastando-se para olhar em seus olhos. Você é a desculpa. Essa briga já devia ter acontecido há anos. Gabriel contou a ela sobre sua infância, sobre como foi moldado para ser o filho perfeito, sobre as expectativas que o sufocavam desde criança. Falou sobre o pai, morto num acidente de avião quando Gabriel tinha apenas 15 anos, e como Beatriz havia se agarrado à ideia de preservar o legado da família como forma de lidar com a perda. Ela tem medo, concluiu Gabriel. Medo que eu cometa os mesmos erros que ela cometeu quando era jovem. Minha mãe também se apaixonou por alguém que a família dela rejeitou. A diferença é que ela cedeu às pressões. Isabela sentia seu coração se partindo, e agora ela quer proteger você da mesma dor. Mas ela não entende que a dor de não lutar pelo que se quer é muito pior, disse Gabriel, segurando o rosto dela entre as mãos. Isabela, eu estou apaixonado por você. Completamente, irremediavelmente apaixonado. E se isso significa brigar com minha mãe, com a alta sociedade paulistana, com o mundo inteiro, então que seja. Foi naquele momento que Isabela percebeu que também estava apaixonada. Não era apenas atração ou curiosidade, era algo profundo, visceral, que a fazia querer lutar por esse homem que havia escolhido arriscar tudo por ela. Eu te amo, disse ela, as palavras saindo, como uma confissão arrancada do peito. Deus me ajude, Gabriel, mas eu te amo. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era uma promessa, um pacto selado entre duas almas que haviam decidido enfrentar o mundo juntas. Gabriel a levantou nos braços, girando-a no ar, e pela primeira vez em semanas ambos riram de pura felicidade. Mas a felicidade durou pouco. Na manhã seguinte, Isabela encontrou sua mala pronta na porta do quarto e uma passagem de ônibus para São Paulo na mesa de cabeceira. Beatriz havia decidido tomar as rédeas da situação. Você vai embora. Hoje, disse a mulher mais velha quando Isabela desceu para o café da manhã, e vai receber uma indenização generosa pelo inconveniente. Isabela olhou para o cheque que estava ao lado do prato. O valor era obsceno, suficiente para comprar uma casa e ainda sobrar para a faculdade que ela sempre sonhara fazer. Mas a humilhação queimava mais forte que a tentação. Não, disse simplesmente, rasgando o cheque ao meio. Beatriz ficou perplexa. Claramente, não esperava resistência. Como não? Você não entende a situação? Gabriel tem responsabilidades, um futuro traçado. Você não pode fazer parte desse futuro.
Isso quem decide é ele, respondeu Isabela, a voz firme apesar do coração disparado. Foi então que Gabriel apareceu na cozinha, vestido casualmente com jeans e uma camiseta, uma mala na mão. O visual informal contrastava drasticamente com a formalidade que sempre marcara sua presença. Mãe, disse ele calmamente, eu também estou indo embora. Beatriz empalideceu. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que renuncio ao cargo de CEO da Montenegro Holdings. Renuncio à minha posição no conselho. Renuncio a tudo isso, disse Gabriel gesticulando para a casa luxuosa ao redor. Vou para São Paulo com Isabela. Vamos começar do zero. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz se apoiou na mesa como se fosse desmaiar. Você enlouqueceu. Não pode abandonar tudo por causa de uma garota. Não estou abandonando, corrigiu Gabriel. Estou escolhendo. E estou escolhendo a vida que eu quero viver, não a que você planejou para mim. Isabela olhou para o homem que havia decidido abrir mão de bilhões por ela e sentiu uma mistura de amor e terror. Gabriel, você não precisa fazer isso. Podemos encontrar outra forma. Ele se virou para ela, os olhos brilhando com uma determinação que ela aprendera a amar. Isabela, eu passei 32 anos vivendo a vida que outros queriam para mim. Agora eu quero viver a minha própria vida. Com você. Beatriz começou a chorar. Não lágrimas de raiva, mas de desespero. Naquele momento, Isabela viu não a matriarca cruel, mas uma mãe aterrorizada de perder o único filho que lhe restara. Dona Beatriz, disse Isabela suavemente, aproximando-se da mulher mais velha. Eu não quero tirá-lo de você. Eu quero dividir o amor por ele. Há espaço para nós duas na vida dele. Beatriz a olhou com surpresa, como se fosse a primeira vez que realmente a via. Você não quer o dinheiro dele? Eu quero ele, respondeu Isabela simplesmente. Rico ou pobre, poderoso ou não, eu só quero Gabriel. Foi então que Beatriz quebrou. As lágrimas vieram em torrente, carregando anos de medo, controle e solidão. Gabriel se aproximou da mãe, abraçando-a pela primeira vez em anos. Mãe, disse ele gentilmente, eu não estou indo embora para sempre. Estou indo embora para crescer, para me tornar o homem que você e papai queriam que eu fosse. Não apenas um executivo bem-sucedido, mas uma pessoa feliz. 3 meses depois, Gabriel e Isabela estavam morando num apartamento modeste em Pinheiros, São Paulo. Gabriel havia aberto uma consultoria em sustentabilidade empresarial, usando toda a sua experiência para ajudar pequenas e médias empresas a crescerem de forma responsável. Isabela voltara a estudar, cursando Relações Internacionais na PUC, bancada pelos próprios savings que havia acumulado ao longo dos anos. Beatriz os visitava uma vez por semana, ainda resistente, mas claramente tentando aceitar a nova realidade. Ela havia aprendido que amor não se controla. Ele simplesmente acontece. No dia em que Gabriel pediu Isabela em casamento, com um anel simples de prata que ele mesmo comprara numa joalheria da Rua Augusta, Beatriz estava lá. E quando Isabela disse sim com lágrimas escorrendo pelo rosto, a mulher mais velha sorriu pela primeira vez em muito tempo. Bem-vinda à família, disse Beatriz, abraçando a nora que havia aprendido a respeitar. Gabriel e Isabela se casaram numa cerimônia simples com apenas família e amigos próximos. Não houve luxo nem pompa, apenas amor, puro e verdadeiro. E quando trocaram alianças, ambos sabiam que haviam lutado por algo real, algo que valia todos os sacrifícios que fizeram. Enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, ao som de Eu Sei Que Vou Te Amar, de Vinícius de Moraes, Gabriel sussurrou no ouvido de Isabela. Obrigado por me ensinar que o amor é mais forte que o medo. E ela respondeu sorrindo. Obrigada por ter escolhido lutar por nós. Do outro lado do salão, Beatriz Montenegro observava o filho dançar com a mulher que havia mudado tudo. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu em paz. O legado da família Montenegro não estava nas empresas ou no dinheiro. Estava na capacidade de amar sem medo, de lutar pelo que se acredita, de ser corajoso o suficiente para escolher a felicidade. Afinal, às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa.
E o que importa sempre é o amor.